Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Novos Humanos. Eu sou Tânia Zacarias, estou aqui com Lígia Zottini e hoje com um convidado muito especial, Pedro Vilela. Pedrão, amigo, querido, bem-vindo. Obrigado. Muito feliz de ter você aqui. Hoje uma conversa bem na sala de casa, né? Acho que a gente tem o prazer de estar aqui com vários novos humanos diferentes. Alguns a gente tem esse grande presente de poder chamar de irmão e amigo, então feliz de você estar aqui. Pê, pra gente começar, acho que fala um pouquinho quem é você nesse recorte da sua jornada de transformação de consciência, como é que você começa isso tudo e vai saindo do outro lado disso que a gente chama de ir saindo do armário como um novo humano no mundo. Maravilhoso. Muito bom. Eu saí do armário mesmo. É isso. Saí do armário. A gente se incentiva aqui. Muito bom. Bem, é um prazer estar aqui. Obrigado, Taninha, Lígia, pelo convite. Prazer em te conhecer finalmente, Lígia. Uma honra. E quase 20 anos que a gente se conhece já, 18 anos, Tânia. Então, agradeço muito, assim. Tô em casa mesmo. Primeiro eu quero fazer um disclaimer com essa pergunta, tá? E aí não tem verdade absoluta, obviamente, até pelo disclaimer que eu vou fazer, assim, mas eu não acredito que ninguém é melhor que ninguém nesse sentido aqui, tá? Acho que tá todo mundo aqui nessa vida fazendo o melhor que pode, embora muitas vezes insuficiente, sem saber direito o que é a vida. Então eu vou abrir com isso, assim, tá? Acho que se tem uma certeza que eu tenho de todas é essa, assim, eu não sei o que é e não sei se alguém tem total certeza do que é a vida, assim, né? Na sua completude, né? Mas aí falando um pouquinho de mim, eu sou de São José do Rio Preto, filho de Pedro e Rosiane, aí irmão de Renato e Roberta. Eu cresci numa família de classe média, em que eu tive o privilégio de ter o suficiente porque eu precisava e frequentar vários contextos diferentes, assim, de diversidade, quando eu era criança, né? A minha mãe trabalhava em parte da vida dela com desfavelamento, então ela construía bairros populares em lugares de favelas no interior de São Paulo, e meu pai era médico de hospital público, e eu estudei numa escola ultra simples até eu ter 14 anos, assim, eu tinha pessoas 5 anos mais velhas na minha classe, escola particular muito simples, sabe? Aquelas de entrada. Então, eu sempre convivi com muita diversidade. Eu não tive uma relação fácil com meu pai nos primeiros 20 anos da minha vida. Então, tiveram, né, o meu pai, ele fez o melhor que ele pôde lá, mas foi uma relação bem difícil, carregando ali, acho que dores, traumas ancestrais de violência de família e, né, aquele homem com a cabeça mais velha, que não teve a oportunidade e coragem de se trabalhar ao longo da vida para se lapidar. Não hoje, mas na época. Hoje somos muito amigos, ele é um homem bem diferente. E eu começo aí porque eu acho que a minha relação com meu pai foi o que mais me despertou para querer ser um novo humano. Primeiro, para entender por que eu senti o que eu sentia. Então, quando eu comecei minhas terapias, foram ao redor de 21, 22 anos de idade, né? Eu tava, acho que 23, por aí. Early 20s, assim. E eu queria entender por que eu sentia o que eu sentia. Eu queria entender por que eu replicava certos comportamentos em relações minhas que eu não queria replicar. E a terapia começou ali, né? E nunca parou. Só muda um pouco as ferramentas ou volta às mesmas ferramentas, mas... Então, acho que um grande ponto de inflexão na minha vida foi querer entender os meus sentimentos, assim, naquele momento. Aí tiveram, né, eu cresci também com meu avô, que é um cara, ele faleceu, ele era um homem incrível, assim, ele era um empreendedor pequeno, que amava a natureza, então tive muita referência de empreendedorismo e de natureza com esse meu avô. Ele era o cara que plantava toda a comida na chácara e distribuía para a família, tinha animais e várias frutas e plantas, e eu vivia lá no sítio dele, adorava. Então, a minha carreira até foi muito para esse lado depois. Eu também acho que um grande segundo ponto de inflexão, que também é uma grande dor, foi o divórcio do primeiro casamento que eu tive. Esse também me fez
provocar novos níveis de busca, né? Para entender meus comportamentos e por que eu ajo de como eu ajo e que me motiva a ser quem eu sou. E como é que eu acolho isso. E foi mais ou menos também na mesma época, um pouco antes, quando eu conheci outras formas de terapia que também me abriram outros campos dentro de mim. Então, acho que assim, é um processo infinito, sem linha de chegada. Sim. Mas eu diria que o que mais me motivou foram as dores da minha vida a querer evoluir, assim, né? E eu espero que hoje eu consiga mais fazer as pessoas que eu amo evoluírem por meio do amor, né? Que eu acho que o amor também é uma baita de uma ferramenta. Sim. Né? Então, acho que de forma bem resumida é isso, assim. A gente, com esse caminho de pesquisa, né, a gente vê que é um padrão, né? Uhum. Ainda a gente evolui muito pela dor, embora a gente sabe que pode ser um processo evolutivo pelo amor. Mas a hora que ficar numa onde tá se torna pior do que se mover, eventualmente a gente ganha ali um pontinho extra no caminho. E desse lugar, Pê, essa transformação dentro, uma hora começa a querer ir pra fora, né? Hoje você é fundador e tem também cofundadores, né, de um negócio pelo qual eu tenho uma admiração enorme, que é a Rise, que eu gostaria que você falasse um pouco dela, que é um fundo, né, Life Centric, talvez o primeiro do Brasil ou do mundo. Mas chegar nisso, né, nesse mergulhar para dentro e colocar essa vida para fora tem uma trajetória também. Como foi isso e como é que o Pedro, que tem ali, né, uma história que é bem parecida, pelo que eu sei, porque eu sou muito sua amiga, né? Mas aquela história, a história do sucesso que todo mundo comprou, até um momento em que essas transformações começam a querer ir pro mundo e como é que isso tudo vai acontecendo. Sim. É muito integral a coisa, né? Acho que, embora eu tenha os meus papéis, né? Filho, marido, pai, sócio, etc. Eu acredito que a espinha dorsal é o começo da conversa. Então, a partir do momento que eu acho que eu fui me investigando, é impossível não ir desenvolvendo empatia com tudo que é vivo. Maravilhoso. Maravilhoso. Porque eu começo a ter empatia comigo. Uhum. E a gente dá o que a gente tem, né? Não só materialmente, mas também emocionalmente, espiritualmente para o mundo. A gente só é capaz de dar o que a gente tem para dar. E o processo de, acho que, ir se descobrindo, ele foi, inevitavelmente, me fazendo acolher partes minhas que eu negava. E acolher, ressignificar partes minhas que eu escondia. E integrar aquilo para um lugar só. E uma vez que você desenvolve isso, não é possível que isso só se manifeste em um papel, eu acredito, né? Então, aí olhando o campo profissional, eu fiz uma carreira tradicional antes da Rise ser fundada em 2016. Olha lá, o 2016 de novo. 2016. Parênteses, Pedro, é que você Sim. chegou agora, nesse momento do pod, mas todos os pods, a gente geralmente pergunta quando aconteceu, né? Tem uma coisa Sim. que coça a gente a partir do 2012, tem algo que faz uma ruptura em 2016 Olha e aí só. a vida começa a se dar em outras oportunidades a partir de então, né? E tem a pandemia, Tem. estamos aqui agora Olha fazendo só. as melhores versões, mas Tem você o de 12, novo. o 12, 15, 16 e pandemia tem 3 lugares, assim, Desse, que... em massa, assim, Aham. dessa primeira camada que a gente tá mapeando de novos humanos. Uma mudança. O aí, que né? tá hoje aqui sentando no podcast organizado, falando das suas jornadas de empresa, de trabalho, a jornada desse bloco de novos humanos começou em 12 e 15. Olha 15, só, que 16 legal. ali. Aham. É um padrão. E como pesquisadora, a gente gosta dos padrões. Apareceu 2016. Maravilhoso. Pois Até bem. 2016 você estava na corporação, Pois empresa, bem. essas coisas. É isso. Estava. Mais um exemplar de 2016. Mais um exemplar aqui desse ano tão importante para a humanidade. Muito bom. Eu estava, antes disso, né, eu tinha feito uma carreira em consultoria, onde eu conheci a Tânia. Eu tinha trabalhado no mercado financeiro, onde eu aprendi um pouco dos princípios também que são importantes, técnicos para a Rise. E tinha tido um outro negócio, que não necessariamente tinha propósito. E eu tinha desinvestido esse negócio. Em 2016, eu fui pela primeira vez fazer uma sessão de ayahuasca, né? Que é uma grande mestra e ferramenta que eu uso desde então, há 8 anos. E eu fui com essa questão, né? Como é que eu me coloco a serviço de algo de propósito? E aí, acho que a medicina me fez... E eu lembro, assim, era um dia... Na época, o trabalho era de madrugada ainda, na parte.
e não tinha luz, assim, tava dentro da casa, assim, e começou a me vir os insights, né? E eu sou uma pessoa que tem muito insight nesses momentos. Eu comecei a anotar, nem meio no escuro, assim, até não tava enxergando direito, tava anotando. Mas comecei a anotar, tinha uns pilares, fui anotando, e depois aquilo virou a Rise, assim. No dia Maravilhoso! seguinte, eu olhei aquilo, assim, eu falei, cara, que era, tipo, promover crescimento de negócios que tem o Life-Centered Investments, não existia naquela época, mas que tem empatia como princípio, né? Seja para incluir pessoas de baixa renda em assuntos essenciais, seja para preservar e restaurar o meio ambiente e a natureza, que é a nossa casa, na verdade, né? E aí o Arise nasceu, ela foi adaptativamente mudando o modelo e se reposicionando até virar uma gestora de investimentos mesmo, formal, regulada. Hoje a gente tem 2 fundos sob gestão. Estamos mirando aí esses 2 fundos de 750 milhões investidos, né, em temas ligados a meio ambiente, transição climática, descarbonização, gestão de recursos naturais, preservação e restauração de biodiversidade, fortalecimento de comunidades carentes, circularidade dos resíduos, água, redução de poluentes. Então, estamos falando de temas que são absolutamente essenciais hoje em dia. E a gente faz isso por meio do investimento privado. Então, o primeiro fundo está 100% captado e investido. E o segundo fundo agora em captação. A gente está indo para fora do Brasil, inclusive, trazer esse capital, porque o Brasil também é uma potência de recurso natural. Então, a gente entende que o Brasil é um lugar que tem uma urgência absurda de ser protegido, preservado, para o futuro da qualidade de vida da nossa espécie e de sobrevivência de muitas outras, assim. Então, eu tenho feito isso nos últimos 9 anos e a coisa tem florescido muito. Os critérios de sucesso se amplificaram bastante. Eu acho que o sucesso é um lugar apertado, né? Maravilhosa essa frase. Antes da ampliação da empatia, o sucesso ele tem um lugar que não cabe... A gente não se cabe integralmente ali naqueles critérios de sucesso, né? É uma coisa muito, muito binária, muito simplista, rasa, para acomodar a alma humana, né? Para acomodar amor, para acomodar a alma, para acomodar as necessidades mais essenciais que a gente tem. Então, não desqualificando a abundância material, dinheiro, nada disso, assim, acho que é uma excepcional ferramenta. Opa! Mas só isso é muito triste, assim. Então, a partir do momento que coloca significado verdadeiro na atividade de investir, é inacreditável, assim, o que a gente consegue atrair sabe, parece que é tudo muito difícil, claro, porque a gente tem que fazer grande parte do nosso trabalho education, advocacy, para convencer investidor, né? Mas, por outro, parece que tem um lugar que o universo ajuda, sabe? Ajuda porque é algo que é necessário. Né? E eu acho que nessa história, né, de você fazer bolsões de dinheiro, e dar natureza e campo de consciência para eles, me lembra muito uma frase do meu marido, né, que passou por processos de VC esses últimos anos, levantar dinheiro para negócio, etc e tal. E eu lembro que para ele, para o sócio na época, tinha um mantra que imperava, que era: nem todo dinheiro é dinheiro, nem todo dinheiro é bom e nem todo dinheiro serve para o que a gente está fazendo. Porque tem horas que você fala, eu preciso arranjar investimento e todo dinheiro... Não. Nem todo dinheiro serve. E eu acho que você está fazendo bolsões de dinheiro que tem uma ressignificação muito importante para quem está trazendo essas ideias que vão impactar todos esses temas que são tão importantes para a preservação da vida. Então, conta um pouco, porque é muito fácil a gente ver bolsões de dinheiro... O dinheiro está encapsulado na hard economy, que a gente brinca aqui, que é a economia tradicional endurecida. Sim. Ele tem uma forma de pensamento, ele tem que trazer o retorno, se possível, o mais rápido possível. Muitas vezes em nome de desconstruir o que aqueles fundadores estavam planejando no começo. Então, quando meu marido falava isso, era assim, para que preservasse a ideia original daqueles fundadores, porque geralmente vem junto uma visão, um sonho, algo que tem potência para a existência. E você está me dizendo que está fazendo fundos que tem esse campo, algumas camadas de maior consciência, ou seja, uma camada mais sutil. Como é que é entrar num mundo onde tem todos os tipos de bolsões de dinheiro e fazer as pessoas entenderem que vocês são diferentes? Acho que tem uma beleza no que você faz, mas assumo que tem desafios. Nossa, tem desafios. Tem uma beleza enorme e os desafios são proporcionais a tudo isso.
Primeiro que é um zoológico de gente que eu relaciono, assim. E zoológico que tem mineral, animal e vegetal. Maravilhoso. Maravilhoso. Não é só animal. Então, assim, eu, de certa maneira, eu tenho um papel de ser ponte entre o velho mundo e o novo mundo. Maravilhoso. Então, muitas vezes eu estou conversando com investidores que estão entrando em contato com o tema pela primeira vez. E às vezes o tema é até confundido com filantropia. Muitas vezes eu estou conversando com investidores que têm um certo ceticismo sobre a capacidade de conciliar dois objetivos, servir a dois senhores, né? Servir à maximização do retorno e servir ao propósito de entregar uma vida, solução empática de vida, de entregar um business que tenha um papel fundamental na existência nossa hoje. E as conversas são muito interessantes, porque tem muito education do nosso lado, assim. Sim. E muita gente conversa com mais de uma geração. Já aconteceu de conversar com 3 gerações. Os avós, os pais e os filhos. E dá pra perceber que tem um shift muito grande acontecendo geracional. Então, as gerações mais novas... They are coming! They are coming. A nossa assinatura de Novos Humanos, né? They are coming, we are becoming. É isso. They are coming. They are coming, eu consigo sentir isso na pele no meu trabalho. E eu vejo que está cada vez mais se abrindo. Acho que, de novo, né, o ser humano, por algum motivo, ele evolui por dor. Eu acho que a âncora da evolução humana, ela é a da dor. Ainda é a dor. E a pandemia ajudou a acelerar muito a consciência de várias famílias e investidores institucionais para esse tema. Sim. Então, assim, é bastante diverso, Lígia, te respondendo. Tem conversas alinhadas, tem muita gente entusiasta, mas que não investe. Tá. Tem muita gente muito rica que investe muito pouco, mas que está investindo. Tá bom. E tem gente que entende, eu diria que a minoria ainda faz do tipo, com a intencionalidade super alinhada nesse lugar. Do tipo, muito do propósito é a gente conciliar as coisas, né? Porque o lucro, ele não é um problema. Pelo contrário, assim, o lucro, ele é uma baita solução para muita coisa. Sim. O problema é a palavra maximização. Porque a maximização, que é o que a gente aprende, ela implica que os meios justificam os fins. Porque se o dever fiduciário de qualquer um é maximizar algo, é maximizar, só tem um ponto máximo. Então, o que eu preciso fazer para chegar, matematicamente, estatisticamente, o que eu preciso fazer para chegar lá? Tipo, vale tudo, né? Vale tudo. Vale tudo. Senão eu não tô maximizando. Eu não tô sendo quem eu devo ser no limite. Eu não tô, senão eu não tô honrando com o que eu aprendi, senão eu não tô honrando com o sistema que me sustenta. Super. Né? Então, é bem profunda a questão. E a questão da maximização, é plenamente possível ter retornos muito atrativos com coisas muito legais. Inclusive, às vezes, até maximizado, em certas medidas, às vezes não. Mas, se a marca tem aquela charge, né? Que tem 3, para finalizar minha fala. Não, maravilhoso. Pode seguir, não precisa finalizar, não. Tem 3 pessoas numa praia deserta, o mundo acabou, assim, tá uma ruína só com uma fogueirinha. Aí uma fala, cara, a gente destruiu tudo, né? O outro fala, cara, mas a gente maximizou o valor para acionista, hein? Tipo isso, né? Então, assim, acho que acho que tem uma transição, claro, não dá para ser romântico. Sim. A gente não desliga combustível fóssil do dia para noite. Não. A gente não muda, acho que o tema consciência, que é o principal aqui, né? A consciência, ela não é um tema que se muda com intelecto. Ela não é um tema que se muda com terapia psicoanalítica convencional de ficar conversando. Ela é um tema que precisa incorporar na célula. Sim. Ela precisa, e a dor é um propulsor para isso, né? O amor muito profundo também, né? Então, eu acho que isso takes time mesmo. E os sistemas, né? Tipo, eu não acredito em direita, eu não acredito em esquerda, eu não acredito em sistema político, eu não acredito em democracia de 4 anos, eu não acredito em democracia em país que não tem educação. Eu não acredito que um sistema responde a nada, porque os sistemas, eles são consequência da gente. Perfeito. Ele é a última consequência da média do reflexo humano decisor. Perfeito. Então, tanto faz o sistema, como é que estão os seres humanos ali atrás? E o mundo está absolutamente doente hoje, né? Maravilhoso. Então, não é sobre o sistema em si, para mim é sobre trabalhar exatamente nesse lugar. Como é que a gente gera dor e amor para que os novos humanos se encontrem, nasçam e floresçam, né?
Maravilhoso! A gente veio muito nesse lugar para... um dos capítulos que a gente recorta, de fato, dentro de Novos Humanos é o ecossistema, né? Ter essa capacidade de liderar ecossistemicamente, a regeneração, e o life-centric é o adjetivo usado dentro desse pilar. Eu vejo, assim, que depois de um movimento de dor que todos nós acordamos ainda do nível de consciência média humana, a gente acorda pela dor, e aí vai fazendo essas espirais aonde, em mim, eu já não me proporciono mais situações para que seja pela dor, e aí eu consigo, o que está em mim, como você disse, a gente coloca na sociedade. Isso posto, conta um pouco pra gente, exemplos de quem vocês estão investindo para materializar, sabe? Porque a gente fala de vez em quando assim, o escritório de advocacia que, em Life-Centric, que advoga pelo direito do Rio, e aí dá uma estranheza, mas de alguma forma dentro das pessoas falam, nossa, mas faz sentido alguém defender o direito do Rio, entendeu? Conta um pouco, materializa um pouco pra gente poder, quem tá escutando, entender quem são esses negócios. Sim, com certeza. Bem, no primeiro veículo que a gente captou e investiu, a gente tem 7 negócios lá dentro. 4 ligados ao meio ambiente e transição climática e 3 ligados à inclusão social. Tá. Os 4 de meio ambiente e transição climática, a gente tem energia renovável, solar, a gente tem uma planta de tratamento de água e lixo industrial tóxico, que hoje vai para o rio. A gente tem biofertilizante, que é um fertilizante usado na agricultura que não tem impacto negativo no solo, que substitui uma parte do fertilizante convencional nas colheitas. E a gente tem reciclagem de lixo sólido, né? O Brasil ele é péssimo em reciclagem também, só alumínio que a gente faz direito. Tá. Então, são temas ligados a esses setores. Maravilhoso. E de inclusão social, a gente tem 2 de educação inclusiva. Acho que a educação é muito base, né? Inclusive aqui, né, o negócio de vocês é muito fundamental por isso também. A gente tem uma rede de escolas de educação que a mensalidade média é um salário mínimo e entrega uma qualidade muito boa de ensino. A gente tem uma empresa que ajuda a reduzir analfabetismo funcional em vários canais diferentes, né? Consumidor, empresa e governo. E a gente tem uma empresa que oferece crédito e solução financeira para pessoas de baixa renda e de até 3 salários mínimos de renda combinada. Crédito, educação, né, são temas muito basais, assim, para uma pessoa poder até ter saúde e outras coisas, assim, na sociedade. Então, e a parte meio ambiente é um problema bastante mais embaixo, que a gente resolveu focar o segundo veículo até para... E aí o segundo veículo, a gente tem mais 600 empresas que passaram já, que a gente está olhando. Tem a que está mais avançada ali, que pode ser que seja o primeiro investimento do segundo veículo, é uma empresa de software que usa machine learning para ajudar produtores de várias colheitas, de vários portes, a otimizar, a reduzirem o uso de água nas colheitas e uso de fertilizante também. Porque tem um robô que aplica por folha, enfim. Nossa, maravilhoso. O melhor da tecnologia com o melhor do ser humano. Não, tem uma verdade também que eu gosto de repetir muito, que a gente já tem tecnologia para resolver boa parte dos desafios da humanidade. A gente não tem humanidade ainda. Precisa chegar, sabe? Perfeito. Maravilhoso, olha lá. Exemplos vivos disso. Exemplos vivos. Eu acho que tem esse lugar de trazer, eu acho que o Pedro é uma dessas pessoas, né, que trazem o futuro pro presente, assim, muito, né, como uma integração de mundos, né, de sonho com pragmatismo, de visão com ação, né, e acho que desse lugar, Pê, eu queria trazer pra cá uma conversa que a gente teve, né, na PF recentemente, e eu achei muito bonita a sua fala, assim, né, muito vulnerável e bonita, assim, sobre o sustentar dessa visão do coração, né? A gente estava conversando sobre esse caminho do empreender mesmo, sobre esses lugares, né? Que ter um vislumbre do futuro, né? Uma coisa que é bem comum em Novos Humanos é, de alguma maneira, ter um vislumbre desse futuro, não de um lugar passivo, né? E sem mérito ou demérito, mas de alguma maneira olhar e falar assim, cara, qual é o futuro do qual eu quero fazer parte da criação? E levantar e fazer, né? O que é uma missão tão bela quanto zero trivial, né? E aí a gente estava conversando sobre isso e você trouxe um lugar, né? Desse coração, nessa trajetória de 9 anos que você puder compartilhar aqui. Eu acho que ela é muito inspiradora e muito bonita
Sabe do que eu tô falando, né? Exatamente ou não? Sobre os momentos ali entre olhar todo esse sonho e falar assim, cara, eu tô... O quão lúcido ou o quão doido eu tô nesse caminho, sabe? Sim. E aí, da onde habitou essa certeza dentro de ti em liderar um processo desse com um monte de gente, com um monte Sim. de investidor, com um monte de compromisso e sustentar esses 9 anos? Sim, eu lembro bem dessa conversa. Aham. É uma jornada, né? Assim, é uma jornada zero trivial. É uma jornada zero trivial porque é como se fosse uma onda enorme que não quebrou ainda, sabe? Maravilhoso. E aí você fica lá na pranchinha de surf ali em cima, assim, se equilibrando, olhando aquele negócio, uma onda havaiana, sabe? Eu tô vendo, o amor é uma onda havaiana, não tenho dúvida, assim. O amor é uma onda havaiana que não quebrou. E você tá no miniboard. E no miniboard lá em cima, assim. Então, puxa, eu acho que assim, tiveram vários momentos que quase tudo deu errado, alguns acontecimentos nos salvaram. A gente teve que ser muito resiliente mesmo para sustentar 9 anos, porque a gente tá colocando, né, junto com muitas outras empresas que estão nessa mesma linha, muitas outras pessoas como vocês também, a gente está colocando novos limites também. Os novos humanos estão colocando os novos limites. Maravilhoso. Fala mais. Porque é limite do que é aceitável e do que não é, a primeira coisa. Coisa linda. Limite do que é respeito, do que não é. Limite do que é verdade e do que é mentira. Limite do que é saúde e do que é doença. Então tem muitos limites que cada um com a sua vocação dentro dessa linha de consciência, vocês com Novos Humanos, entre outras atividades, eu com a Rise, a gente está trazendo novos limites. Então, você trazer e sustentar um campo de verdade num mundo muito líquido, num mundo muito doente ainda, é muito difícil. É muito difícil, assim, né? E também o timing é muito importante, né? Pouca gente fala do timing na variável de negócios, né? Se você entra too early, muito cedo, você tem que ter muito caixa para manter aquilo até a onda quebrar. Sim. Se você entra too late. Tipo, Já perdeu o bonde. O trem fechou a porta. Então, a minha dúvida principal sempre foi, cara, eu tô too early no negócio ou não tô? Né? Eu consigo sustentar isso financeiramente até? O negócio, até que os investidores realmente entendam, ou vai precisar que a água do mundo realmente fique escassa e o ar fique todo ano igual ao ano passado em São Paulo e no Brasil, né? Então, assim, a gente conseguiu já chegar numa ilha segura do nosso modelo de negócio. A gente já tem uma situação superavitária na Rise, break-even, etc, depois de 8 anos. Maravilhoso. Trabalhando. Amo essas histórias, os números reais. Hoje de 8 anos. Então a gente tem calma e tempo para conseguir fazer o movimento de acordo com o que a gente entende que é possível fazer, né? Mas eu entendo que os próximos anos, principalmente 10 a 20 anos, vai ter muita mudança porque vai ter muita dor. Tá bom. Muito pouca gente entende o que é de fato o que está acontecendo com o mundo do ponto de vista climático e ambiental. Né? Não sei se é foco falar disso aqui ou não. Não, por favor, aqui é foco falar de tudo. Tá em casa. Tá. Então, eu comecei falando de dor, da minha história pessoal. Sim. Eu acho que dor é uma tônica regente que o mundo vai passar muito ainda, né? E vai fazer muita gente evoluir. Os novos humanos ou vão ser naturais ou vão ser... A fórceps da dor. A fórceps da dor. Não vai ter jeito. Porque assim, do ponto de vista de carbono, por exemplo, a cada 0,1 grau que o planeta aumenta estruturalmente, eu estou falando que 100 milhões de pessoas ou morrem, ou têm fome, ou falta habitação, ou falta comida, ou tá em problema migratório. A melhor previsão da ciência hoje é que o mundo vai aumentar 2,5 graus, 3. Estamos falando de 2,5 a 3 bi de pessoas. E assim, não adianta
se esconder atrás de privilégio, porque a energia e a vibração é compartilhada. Né? Não existe... Não tem sofrimento acasalado, né? Individual. Não tem sofrimento individual. Não Né? tem. Tipo, vocês não estão bem, eu não tô. Assim, a gente tá junto aqui. E assim como tudo que é integrado na natureza. Né? Então esse vai ser um grande elemento de dor. Aí, recurso natural, a água vai ficar difícil para de 1/4 a 1/3 da população global acesso à água. Vai ser um item muito caro. Piscina vai ser item de museu. Eu adoro essa frase. Piscina vai ser item de museu. Piscina vai ser Tipo, Só um parênteses. Eu escutei um tempo atrás sobre água, e eu nunca repeti em voz alta, acho que agora vale. A gente bebe a água que viajou galáxias. É a mesma água que chegou aqui no início do tempo, que ela vai se reciclando, é a mesma água. A quantidade de informação que essa água guarda tem bilhões de anos. Seremos nós a zerar essa história? Porque quando alguém me fala, é óbvio, mas é uma informação que é meio óbvia, mas assim, verdade, é uma água que viajou o universo para chegar aqui, em forma de cometa, para fazer a panspermia o resfriar do nosso fogo planetário. Exatamente. E a gente está bebendo essa água desde que a humanidade bebe água. É a gente que vai zerar isso? Pois é. 50 aquíferos do mundo, a gente depredou 30 já, como espécie, e em 20 estão em processo. E biodiversidade é um dos que mais me assusta, assim, né? E eu não tô querendo ser fatalista, eu vou chegar num ponto específico aqui, que é otimista perante a isso, assim, otimista realista, né? Que biodiversidade, a gente matou mais de 70% de tudo que é vivo nos últimos 55 anos, todas as espécies vivas. Sim. Acho que o ser humano aprendeu e desaprendeu, na verdade, quem ele é, tanto com os traumas geracionais de família, quanto com as escolas que deseducam ou educam, né? A pessoa sai sabendo o que é coisas inúteis e não sai sabendo o básico para se relacionar e para ser uma pessoa com autenticidade, com potência, Super. né? Então a escola e a família são os dois eixos que destroem uma pessoa, né? Historicamente falando. O ser humano, a gente tem 7 limites planetários, 9 limites planetários que a gente já rompeu quase 7. Isso aí. Né? É tudo ligado. A gente é um animal contido na natureza, é uma espécie animal, tudo ligado, só que a gente acha que é o topo da cadeia alimentar. Então, tudo isso tá deixando o planeta numa condição bastante hostil de qualidade de vida e saúde para as pessoas de qualquer renda, principalmente para aquelas que têm menos. E essa dor eu acho que vai fazer muita gente evoluir para um lugar onde a autenticidade vai reger mais as relações, a liberdade, a verdade, onde as coisas vão ser também avaliadas pelo impacto delas, pela externalidade, não só pelo retorno financeiro. E isso já está crescendo, mas eu sinto que ainda numa medida a gente está atrasado cientificamente com todos esses temas. Assim. Como é isso fora? Esses bolsões de dinheiro que investem nessas coisas fora do Brasil? São bem maiores. Maiores. Eles estão num processo mais maduro, porque eu imagino que de alguma forma eles influenciam esse todo, né? Estão também, só que ainda insuficientes também. Se você pega a economia global, tudo que a economia gera de dinheiro anualmente é mais ou menos uns 150 trilhões de dólares. Se você separar todo mundo que se autodeclara como Impact Investing ou ESG, ESG é outra história, mas autodeclara, tá? Eu suponho que a maior parte é greenwashing e social washing nessa conta. Eu arrisco a dizer que esse número tá em 1 tri. Nossa. É muito 1 tri e meio. A gente faz quanto mesmo? 150. 1 tri. A gente tá falando que 1% da economia global. 1 tri com todos os washings possíveis dentro ainda. A gente tá falando que 1% da economia global tá se autodeclarando consciente. No meio e 99% ainda não, entendeu? No meio disso tudo tem essa matéria chamada dinheiro, né? Pra gente ressignificar profundamente o papel dela na existência, né? Sim. A potência que ela tem, sabe, os dois lados, né? A potência que ela tem de beleza e construção e o outro lado que ela tem de destruição e... Totalmente. Essa matéria alquímica, né? Pra mim, dinheiro realmente é um grande agente alquímico. A hora que ele entra, ele transforma. A relação com... E assim, mesmo eu que tenho essa consciência, assim, né? De olhar para as questões dessa maneira, a relação com o dinheiro é uma relação que, me vulnerabilizando aqui, é uma relação que eu mesmo fico atento comigo. Porque é extremamente sedutor o acúmulo e o conforto, mesmo o conforto desnecessário. Né? Acho que tem uma coisa que é o que eu preciso e o que eu quero. Sim. Às vezes o que você precisa é X e o que você quer é muito além de X, né? Sim. Então eu mesmo me autogerencio nessa relação para criar uma relação com a minha ambição de forma saudável. Sim. Né? Mas o dinheiro, ele tem um lugar do tipo... Ele é maravilhoso, né? Acho que, né, o próprio
o poder de transformação que ele traz, se aplicado com os fins corretos, ele é gigante. Só que ao mesmo tempo ele é perigoso, porque ele facilmente ocupa a maior lacuna existencial do ser humano, que é não saber o que é a vida. É isso. Todas as válvulas de escape ocupam esse lugar, né? Seja droga, álcool, comportamento, qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa, do tipo comida. Que te entorpece, né? Que te tira a consciência. Que tira a consciência. E que te dá uma pseudo-sensação de ascensão. É. Uma pseudo-sensação de evolução, de crescimento. Só que com critério fracassado, que é o critério de matéria, né? A matéria é uma dimensão só, né? Então tem um lugar de dinheiro como vício inconsciente muito alto. Na relação com o dinheiro. Por isso que ela é tão perniciosa. Inclusive para quem tem consciência disso. Sim. Tem uma... Bom, eu tenho esse estudo, né? Com a alma do dinheiro. E eu acho essa informação maravilhosa, assim, né? Quando a gente olha a tecnologia da astrologia, a casa nossa que rege dinheiro, sexo e espiritualidade é a mesma. Olha só. Que é de Escorpião. E essas 3 coisas, né? E a espiritualidade aqui, a conexão com esse mistério, com a magia, né? Elas levam a gente para muitos lugares, tanto ascendentes quanto descendentes. É a beleza e o mistério dessa casa, né? Dessa natureza. Então, o que ela faz na gente? Ela faz a linha de corte, né? Quando a gente atravessa ciclos de Escorpião, ele vai falar, vamos ver se você... Tá aqui, ó. Vamos ver se na linha fina da balança você passou de ano na virtude daquele lugar, né? Não à toa que essas... Assim, né? Dinheiro, poder, sexo... Eles se complementam ali no que pode ter de melhor ser humano. Ou seja, energia criadora, criativa a serviço da vida. Energia destrutiva com tudo que a gente já conhece, né? Então, é uma alquimia mesmo, né? Maravilhoso. Muito profunda, né? Você sabe que eu nunca fui letrada, né? A minha formação não passa por essa parte mais de finanças, enfim. Ela vai para um lugar mais educacional, filosofal, na história da administração que eu fiz. Mas uma das coisas que me fez ajudar a descolar desses negócios organizados foi um artigo da Harvard Business Review, lá dos idos de 2016, 2017, que falava da lucratividade sem prosperidade de grandes marcas. E a empresa que eu trabalhava à época estava dentro delas. Uma empresa centenária, de uma marca muito amada e conhecida, dentro da tecnologia. Depois que eles viram um organismo financeiro, entra nesse jogo dos números, né, esse number games da Bolsa de Valores, principalmente dessas bolsas de valores enormes, 91% da receita líquida é compra e venda de ações para regular o mercado e pagamento de dividendos para que ela se sustente nesse jogo. 91%. E aí eu entendia por que ela não era mais a casa da inovação tecnológica. Porque quando você investe aquilo que você faz de mais-valia, com todo o corpo inteligente, porque atrai os melhores no planeta dentro de uma determinada situação, porque você é uma grande corporação. E aí tinha corporações de carros, corporações de alimentos, as grandes marcas jogam esse jogo que é a tal da lucratividade sem prosperidade. É muito dinheiro devolvido para esse pagamento de dividendos, recompra de ações e o jogo da Bolsa de Valores. É um dinheiro que não volta para progresso humano, de um determinado momento da natureza dessas empresas. Então, não é mais uma empresa de tecnologia, é uma empresa financeira com uma roupagem de tecnologia. É uma empresa de alimentos com uma roupagem de alimentos. Isso é muito perverso, porque elas são muito grandes. Sim. Esses fluxos, eles estão sendo redefinidos. Assim, eu acho que o que está entrando no critério decisório dos investidores, que são novos humanos, é colocar junto com risco e retorno os impactos e externalidades daquilo, né? Seja empresa grande ou pequena, tanto faz. E isso vai tomar tempo, mas estamos indo para essa direção. Eu sou bastante otimista com as coisas. Eu não tenho a resposta se uma das questões mais existenciais que eu tenho dentro de espiritualidade é se dentro desse planeta, dentro dessa encarnação ou existência, sei lá se é encarnação, se não é, não sei. Esse tempo e espaço. Dentro desse tempo e espaço, que a gente chama de vida aqui de 0 a 80, 90, 100 anos, se é possível, se nesse planeta Terra aqui a humanidade vai estar num lugar de mais empatia do que menos, de mais amor do que menos, e se a tônica das relações vai ser mais essa.
ou se é um ciclo como a roda de Samsara, e que o hindu fala, que fica se repetindo, e o papel do planeta Terra é justamente gerador, e que a gente vai viver outras formas mais sublimes de existência em outro lugar, se é que tem. Então, assim, a minha dúvida mais existencial é essa, assim, porque se for parar para olhar a história, né, tem vários momentos da história que houve, que tiveram civilizações super conscientes, né? Sabemos, tem um podcast vizinho chamado Origens. Ali já tem 2 podcasts, né? Ela tem esse, ela tem um só sobre isso, que é o Origens. Então, assim, aí parece que as coisas se perdem e se vão. E aí, óbvio, o aumento da população tem que criar novos sistemas onde as pessoas morem e vivam com qualidade. Não são mais tribos, né? Daquela maneira antiga, mas eu acho que tem muita coisa que se perde, né? Entre tempos, assim. Então, assim, eu tenho essa dúvida. Mas, de qualquer maneira, eu acho que cabe a cada um fazer somente a sua parte, né? A gente não controla o outro, né? A gente só, no máximo, inspira quem já está muito predisposto. Muito predisposto. Se é que já não está lá, né? Eu tô esperando alguém que já sabe. Só foi uma validação, né? Não, tem um pouco disso, assim, né? A gente percebe isso, assim, que tem um lugar onde parece que, assim, o coração tava ali, você só acendeu o fósforo e tava pronto, né? Pra incendiar, assim. Ô, Pê, agora desse do lugar, assim, né? Você é um cara otimista. Você falou isso agora há pouco. Você falou, eu vou traçar alguns cenários, mas eu sou um cara otimista. Esse otimismo, ele é um otimismo de coração. Ele é um otimismo que você endereça ele na alma. Porque, assim, eventualmente, frente a todos esses cenários, a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente vai chegar aqui, falar um pouquinho de paternidade, mas, né? Hoje você tem aí um filhote pela frente. Para quem está te ouvindo, né, e tem essa angústia, né, ambiental, social, e da onde vem o teu otimismo em meio a todos esses cenários que você acabou de falar, assim, e que pode inspirar quem está te escutando? Eu acredito no ser humano. De verdade, assim. Eu acredito... Eu acho que todo mundo potencialmente não, todo mundo tem um coração muito bom. Mas as cascas que as pessoas vão desenvolvendo ao longo da vida, elas vão ficando grossas. Às vezes muito grossas, né? Que não passa nem tiro de 12. Então, a complicação, eu acho que tá mais no trauma e na escola do que... né? Tem o Gabor Maté que fala muito sobre isso, enfim. Eu acredito muito no potencial humano de empatia, de amor. Eu sou um caso de desconstrução, eu conheço, meu pai é outro, eu conheço N outros casos de desconstrução onde a pessoa conseguiu furar essas capas e não que elas não existam, elas existem, mas integrar isso e saber quando isso acontece, pedir desculpa mais rápido e antecipar e jogar com um olhar de humano até sobre a imperfeição, né? Porque a única certeza é que até a psicóloga, né? A nossa psicóloga Amélia, que sempre fala, né? Ninguém corre risco de ser perfeito não, viu, Pedro? Então, maravilhoso. Eu acho ela ótima. Ninguém corre esse risco. Então, assim, eu sou otimista porque eu realmente acredito no ser humano e acredito que a gente vai ter dores boas para que as pessoas possam olhar para essas cascas. E aí o sistema que decorrer disso, o fluxo financeiro que decorrer disso, com certeza vai ser muito melhor. A outra vida que decorrer disso. Entendeu? Vai ser muito melhor. Mas dentro dessa perspectiva terra, ambiente e tudo mais, você tem uma perspectiva otimista de reversão a isso? Ou é o otimismo existencial mesmo? Eu acredito na transformação que vai vir de lá e de lá pode ser que venha outra coisa. Ele está reduzindo o meu otimismo sobre o meio ambiente e clima. Tá. Eu não tenho positividade tóxica nem wishful thinking na minha cabeça, assim. São dois exercícios que eu... a positividade tóxica eu nunca tive. O wishful thinking eu controlo. Eu reconheço e isolo. Sim. Isolando essas duas coisas, a gente está bem atrasado com a Terra. A gente está em dívida profunda com o planeta Terra. E assim, quem vai se impactar profundamente são as espécies animais e vegetais, assim, a gente é muito frágil como espécie. E agora o planeta vai seguir, o meio ambiente vai seguir. Tipo, né, agora o ser humano vai viver bem. Essa é uma questão que eu não sei a resposta hoje. Eu não sei. Eu faço a minha parte. Eu morro de pé se for preciso. Eu não vou ajoelhar nada que eu não acredite. Agora eu não sei se o ser humano vai viver bem. Isso eu não sei mais.
Eu não sei mais a resposta. Do ponto de vista científico, é muita informação difícil que eu estudo e trabalho todo dia. Agora, ao mesmo tempo, né, se tem um raio de otimismo dentro disso, é o fato de o ser humano, ele, durante períodos de dores, ele é muito inventivo. Ele tem uma capacidade de fazer coisas assim que nem Deus acreditava, sabe? Você fala, cara... Não, a gente passou uma pandemia e a gente descobriu uma vacina em em menos de um ano. Todos os seres pensantes, inteligentes e gênios dessa área juntos se uniram e fizeram. A gente sabe coisa que fazer. toma de 6 a 9 anos. A gente sabe fazer. Sabe? A gente só não Então, sabe assim, se unir ainda. Eu acho que assim, até que o ser humano, quando ele tá unido e bem intencionado, ele consegue criar as tecnologias. Por exemplo, estão investindo muitos bilhões de dólares no mundo para tentar inventar uma máquina que consiga capturar carbono em escala a um custo econômico viável para descarbonizar o mundo com máquinas. Pode ser que aconteça isso. Mas não adianta acontecer isso sem que a consciência acompanhe. Senão a gente inventa outro A problema gente inventa depois. outro problema depois. Porque a gente também é inventivo pro outro lado, né? Mas muito. A gente é bom de resolver problemas, a gente é bom de criar também, né? Mas muito, assim, do tipo... eu acho que assim... Então, por exemplo, a eleição americana, né? É um ponto que todo mundo tá falando. É mais dor. Vai gerar mais dor, né? O exemplo que o Trump e o movimento que ele tá liderando, né? Como se isso... O negacionismo que ele tá trazendo nessa questão vai acelerar um pouco mais os processos de dor. Então, eu não vejo nada como bom ou ruim, assim. Eu vejo como um encadeamento de fatos não controláveis, determinados por uma regência e por um fluxo maior do que a gente, que tem coisas para nos ensinar. Maravilhoso. Então Educação o tempo todo. Educação o tempo todo. Acho que a diferença de uma pessoa que se trabalhou para quem não se trabalhou, a que se trabalhou, ela se educa, se autoeduca mais. É isso. No processo. Com as próprias imperfeições, entende? Sim. Com as próprias imperfeições. É só essa a diferença, no fim, porque o coração é o mesmo, a dúvida existencial é a mesma. Só que assim, eu tenho mais capacidade de olhar, eventualmente, em comparação com uma pessoa que nunca se trabalhou nada. Então é fundamental que essas dores ocorram mesmo, né? E temos que estar preparados para elas, sem negá-las, sem catastrofismo também, do tipo, a gente está plantando banana, tá colhendo banana, não tem jeito. É uma lógica muito clara, assim, né? Só que a gente não sabia que a gente estava plantando banana lá atrás. Os sistemas nasceram de forma espontânea, assim. Eu acho que esse negócio de buscar culpado não faz sentido, sabe? Meus pais, ou o Trump, ou qualquer um que seja. Não existe culpado. O sistema capitalista nasceu da ética protestante, do calvinismo, que acúmulo de riqueza era necessário, até na casa do Escorpião, que você falou, a espiritualidade e o dinheiro era necessário para ir para o céu na época, na crença comum. Sim. Então as pessoas começaram a acumular recurso. Não, e é importante, né? O Sadhguru tem uma frase do livro dele, do Inner Engineer, que é maravilhoso. Ele fala o seguinte, se você não tem estrutura básica, né, / dinheiro, você só tem uma pergunta na vida. Que é como eu vou comer, como eu vou viver. Se você tem dinheiro / estrutura, aí você pode se dar o luxo de ter 1000 perguntas. Maravilhoso. Então, que tem muito a ver com a nossa espiral, né? Com a nossa, né? Quem o Wilber, desculpa, eu peguei emprestado. Pede desculpa pra ele no meio do ano. Mas... acho que isso trouxe um nível de desenvolvimento que a gente nunca viveu. Então, a gente não precisa de mais conforto. A gente já tem o conforto maior do que qualquer rei tinha há muito tempo, né? Então, agora a gente pode se fazer essas perguntas. Então, menos sobre olhar para trás, né? E mais sobre olhar para frente. E aí, olhando para frente, acho que estamos indo aqui para um fechamento já, né? Nasce uma assinatura life-centric no mesmo momento em que nasce um pai aí, né? Um pai de um menino, com todos os desafios, né? De um homem corresponsável por mais um homem no mundo. Então, acho que traz um pouquinho, Pê, dessa faceta de transformação, como a paternidade tem te transformado nesse lugar de novo humano, como é esse olhar para frente a tudo isso, e olhar para o bem, e, enfim, né? Onde é que essa tecedura toca por aí? Nó. Lindeza. Tô até emocionado aqui, porque... Ficamos todos. De fato, acho que o nascimento do Benjamin, ele primeiro que, assim, ele naturalmente exige o melhor de mim, assim, acho que
tem um lugar de responsabilidade muito grande. Eu brinco com a turma do ecossistema de Impact Investing que não existe melhor investimento de impacto do que criar crianças do nosso círculo. Assim. É isso. É melhor do que investir em qualquer setor. Isso Vamos aí. fazer filho pra caralho aqui. E Eu criar... brinco que é a melhor ferramenta de tecnologia de futuros, né? No meu recorte de mundo, mas é isso mesmo. Exatamente. E assim, pô, é um baita desafio, porque uma das principais questões, pensei, como é que eu crio um ser humano com amor, com pureza, e exponho ele às dores e às malícias do mundo, de maneira a que ele entenda que o mundo tá doente. Sem... eu acho que é deixar ele cair, levantar e ficar acompanhando muito de perto, né? Não tem como ser teórico aí, né? Conceitual. Tem que acompanhar muito de perto a jornada dele. Então, assim, desconstruir e não replicar muitas coisas que eu vivi na minha infância. Colocar limites muito claros na família, do tipo, né, para ter firmeza de os princípios que a gente acredita, sabendo que a gente é imperfeito, que a gente vai errar. Mas, assim, para mim é um desafio maravilhoso, porque eu acho que não tem nenhum maior legado do que deixar um homem não machista no mundo de hoje, assim. Um homem que tem o poder de ter o ponto, de ter a potência da expansão, de ter a abertura de caminho, a força, né, trazer a força que é a potência do homem, dentro das avenidas corretas, né, necessárias. Eu acho que se eu conseguir fazer com que um Benjamin vá para esse lado, missão cumprida. Que Cumpridaça. lindeza. Bom, acho que o que eu poderia adentrar dentro dessa jornada que você trouxe, eu também recebi uma alminha, né, na pandemia, no 8/8/2020, uma menininha, Belle. E o que eu sinto, assim, como pesquisadora de humanos há muitas existências e como pesquisadora dessa espiritualidade, do invisível, muitas linhas falam da magnitude desse tempo de estar recebendo almas mais maduras para todos esses 20, 30 anos que a gente tem, que são decisivos, né? O que eles falam que não está dado mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer, que muito do que vai ser um futuros positivos vai depender desses 30 a 200 anos de transição, e que se a gente conseguir passar por esse movimento, nós teremos uma velocidade de abundância e de regeneração do planeta nunca visto na história, mesmo com todas as origens que nasce e morre de várias civilizações. Então, dito isso, eu gosto de acreditar que a gente está trocando fraldas de alguns mestres aí, enquanto eles ainda estão crescendo na nossa linha do tempo. E a antroposofia, que é um pouco do que eu sigo, né, na pedagogia Waldorf com a Belle, ele diz que o primeiro setênio, o mundo tem que ser bom para eles. No segundo setênio, o mundo tem que ser belo. Para no terceiro setênio, eles experimentarem esse verdadeiro e começar a perceber que existe mal no mundo, mas isso só vai ser a partir do 12º ano, quando tem a queda do paraíso. Por que esse mais ou menos até os 12, 13 anos é importante mantê-los nesse preservar de bom e belo? Porque aí está a base das nossas decisões do subconsciente para o resto da existência. Faz todo sentido. Muito grato pela sabedoria. Que você seja o guardião. A gente terminou, né, um dos podcasts hoje falando exatamente o que a antroposofia falou. O bem não parece com vocês. Provavelmente vocês parecem com algo que ele precisa muito para vir viver o que ele veio viver. Sim. Que seja uma linda Vamos deixar uma mensagem pro futuro? Vamos, vai lá. Agora se prepara. Vai você, então. Acho que a Lígia traz uma visão muito linda, assim, né? Porque do que é um podcast, né? Para além de um compartilhar, de uma plataforma de educação, eu compartilho com ela, assim, que é uma versão nova de captura dos saberes orais, né? E que a gente está fazendo, por meio desse monte de podcast, também arsenais de conhecimento numa proporção que a gente nunca teve antes. E que no futuro, esses seres que hoje são pequenininhos, eles vão poder entrar aqui e ver quem eram seus pais, né, seus amigos. Então, Pê, se você pudesse deixar uma mensagem pro futuro, pro bem, se ele for te ouvir daqui a 10, 15 anos, o que você deixaria para ele gravado aqui hoje? Olha ali, ó. Fala com ele ali. Pro bem, acho que para todas as crianças, né? Porque o bem, ele simboliza uma geração, né?
de pessoinhas incríveis que vêm por aí. Você não herdou um mundo muito fácil. Mas eu tenho plena convicção de que essa transformação ela é possível. Ela é possível tanto na geração atual quanto nas futuras. E eu acho que a gente tem que ser guardião do bom e do belo, como a Lígia colocou. Acho que é muito bonito essa mensagem que você trouxe, essa sabedoria que você trouxe. Sim, eu fiz o melhor que eu pude, ainda que insuficiente muitas vezes. E eu espero que você esteja muito feliz, assim, muito autêntico, muito exercendo o seu potencial sem pré-condicionamento. É isso que eu digo pro bem, assim, exercendo quem você é, independente de qualquer expectativa minha até e de qualquer um, que você tenha força para ser, porque acho que o ser humano, ele se flagelou, né, no não poder ser o que é, ele ser encaixotado, ser todo, né, e então assim, eu espero que eu tenha conseguido te proteger desse encaixotamento no melhor das minhas forças, e que você me perdoe no que eu te encaixotei. Que vai acontecer. Que vai acontecer inevitavelmente, em algum lado eu vou encaixotar, né, e que as crianças possam contar com a sabedoria dos velhos, né, na época que vocês forem adultos, né, daqui 10, 15, 20, 30 anos, que a gente esteja lá numa posição mais quieta de força física, mas mais atuante no ponto de vista de conselhos, né, assim, de bons ancestrais, né, que a gente possa ser bons ancestrais e guiar o mundo para o lugar que ele precisa estar, né, sob a sua liderança, assim. É isso. Que lindo! Te amamos, Uau. bem. É isso, Benjamin. muito bom, vem, que ele vai ser muito bom para você daqui para frente e sempre. Que assim seja. P. Graças, amigo. Muito obrigado. Graças, querido. Foi um prazer estar aqui. Eu nunca chorei num podcast. Que honra! Acho que é um ótimo sinal, né? É um ótimo sinal.